E aí, moçada, tudo bem? Que bom você estar aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para essa prova sua que está chegando no final do ano. Olha, o tempo urge, você precisa ter foco, porque é esse tema que a gente vai dar hoje, com certeza vai estar na sua prova. A gente vai falar hoje de aleitamento materno, se segura na cadeira, foco, força e fé. E vamos lá. Cara, a nossa aula é dividida em 3 grandes partes, tá bom? Olha, a parte 1 eu vou falar sobre recomendações do Ministério da Saúde, como é que o leite materno é constituído e a gente vai comparar o leite de vaca com o leite materno. A parte 2 eu vou falar sobre vantagens do aleitamento materno. Eu deixei uma parte sozinha para ela porque, cara, tem muita vantagem, muita desvantagem de não dar o leite materno e sempre tem uma questão disso na sua prova, tá bom? E a parte 3 a gente vai discutir sobre contraindicações do aleitamento materno e sobre problemas mamários e lactação. Mas vamos parar de enrolar e vamos para a primeira questão, que eu tenho certeza que você vai precisar dessa informação que a primeira questão vai dar para você. Tá vendo que ela tá toda embolada? A gente aqui tem um método de poder clarear, e você já sabe disso. Casar, roda o método aí. Olha isso, pô. Quem dera que na nossa questão do dia a dia já tivesse com esses highlights assim, né? Mas, cara, você vai saber fazer isso no final do ano. Olha, a questão fala do seguinte, pergunta quais são as recomendações do Ministério da Saúde para crianças que são nascidas a termos até nos primeiros 2 anos de vida. E ele pergunta qual que é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C, a gente vai deixar ela por último. Mas vamos dar uma olhadinha. A letra A fala que a partir do 1º ano de idade, vai oferecer então alimentação complementar, incluindo fórmula láctea. Não, olha, a alimentação complementar a gente dá a partir dos 6 meses de idade. Você tem que entender isso. 6 meses de idade, tá bom? A letra B, cara, eu nem vou comentar ela, beleza? Que fala sobre dar prêmio para criança comer. Não! Ô, geração Nutella, para com isso, hein, velho? O moleque tem que comer, velho. Ele vai comer o que precisa ser comido, porque ninguém fica com fome até 1 ano de idade, beleza? E a letra D fala que a preferência pelo sabor, logo quando o neném está pequenininho, é pelo sabor salgado. Errado, é pelo sabor doce. O leite é doce, cara, entendeu? O leite é doce. E que a gente pode oferecer alguma quantidade de açúcar para estimular. Jamais forneça açúcar externo para a criança. Isso aumenta o índice de obesidade no futuro e de dislipidemia no futuro, tá bom? A letra C, ela é tão importante que ela merece, como passaporte para você entrar, um flashcard de ouro. E esse flashcard é o que você tem que lembrar quando for fazer sua prova. Vamos dar uma olhadinha? Por quanto tempo o Ministério da Saúde orienta o aleitamento materno exclusivo? Essa informação tem que estar grudada na sua testa. E por isso o Casemiro vai virar o flashcard e você vai ver a resposta. 6 meses, valeu, casa. 6 meses de idade é o tempo que o Ministério da Saúde recomenda de aleitamento materno exclusivo. Olha, o leite materno, cara, leite materno é o sonho de todo pediatra. O leite, para você ter uma ideia, ele começa como leite anterior, que é um leite doce, que serve para matar a sede do neném, e termina como leite mais grosso, que é o leite posterior, que é um leite rico em lipídio, que vai fazer a engorda do neném. Por isso que a gente recomenda a mãe sempre terminar uma mama para depois dar outra mama, para o neném não só ficar mamando o leite anterior e não ter engorda. Só que quando o moleque nasce, a mãe não tem esguichando leite para tudo quanto é lado. Tem umas mães que são mais precoces, tem muito mais leite. Mas normalmente tem uma água bem mais clarinha que a mãe refere, que é o colostro. O colostro ocorre nas primeiras 72 horas, ele é rico em minerais e tem pouco carboidrato. E por que isso? Porque o colostro vai tentar diminuir as perdas que o neném está tendo. Isso é o seu flashcard verde que você precisa lembrar. Se comparado com o leite maturo, o colostro tem proteínas e lipídios em qual proporção? Cara, o colostro é o leite fitness, lembra disso? Tem mais proteínas e menos lipídios se for comparado com o leite maduro. E acredita, isso já caiu em questão e por isso que está nesse flashcard. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o leite materno não é só constituído de proteína, lipídio e glicídio. Tem muito mais coisa. O leite materno protege o bebê contra infecção. E protege como? Principalmente pela IgA. A IgA de mucosa presente no leite materno, ela declina rapidamente no primeiro mês, porque na verdade o bebê vai ganhando defesa ao longo do primeiro mês, que é dada pelo próprio leite materno e pela experiência dele com patógenos externos. Mas logo depois, quando ele nasce, ele precisa ter o máximo de proteção possível. Umas outras formas de proteger o neném é a lactoferrina,
que se liga a bactérias e impede a sua proliferação. É a lisozima, que vai clivar a parede de bactérias, de fungos. Perfeito? Além disso, o leite materno tem como carboidrato principal a lactose. A lactose é o que vai dar energia de forma mais pronta e mais eficaz para o neném. Um outro derivado da lactose são os fatores bífidos, tá bom? São carboidratos também, mas que servem para inibir a proliferação de outros micro-organismos que não uma flora intestinal normal. É como se fosse um meio de cultura para que cresçam bactérias que são mutuantes no nosso próprio organismo e aí impede com que haja crescimento de bactérias que são patógenas no nosso organismo. Beleza? Além disso, o principal lipídio que a gente tem que lembrar da criança é o LC-PUFA. O LC-PUFA é o lipídio da inteligência, beleza? E ele é tão importante que até agora a indústria não conseguiu simular esse lipídio para colocar na fórmula láctea, que não leite materno. O LC-PUFA permite a mielinização adequada da bainha de melina, o desenvolvimento neurológico normal e está relacionado com maior inteligência ao final dos 2 anos. Por isso que a gente prega tanto a favor do leitamento materno. Só que tem 2 informações que eu quero que você guarde aí. Cara, vitamina K e vitamina D são baixas no leite materno, por isso que precisa suplementar, ok? E a proteína do leite materno se chama lactoalbumina. Por que eu comparei? Porque se a gente for comparar com o leite de vaca, a proteína principal do leite de vaca é a caseína, a proteína dura, de difícil digestão. E por isso que o neném toma a fórmula láctea e morre depois, né? Dorme 3 horas. Porque fica com aquela gosma no estômago e parece uma feijoada com caipirinha que ele acabou de tomar. Beleza? O resto da comparação tem que lembrar que o ferro tem menor, é isso que eu disse, menor quantidade no leite materno, mas no leite de vaca tem mais quantidade. Você fala, putz, então é melhor do leite de vaca. Não, a biodisponibilidade do ferro no leite materno no leite de vaca, perdão, é muito menor do que do leite materno. O leite materno, apesar de ter menos ferro, entrega mais ferro para a criança devido à melhor absorção intestinal. O resto da tabela você confere na nossa apostila, leitura rápida, 5 minutos, em que você vai revisar e comparar o leite de vaca com o leite materno. Saber que o leite de vaca é usado é tão importante que já caiu em questão. E se já caiu em questão, tem um flashcard para você. A maioria dos lactentes brasileiros de 0 a 12 meses que não recebe leite materno exclusivo são alimentados com que tipo de leite? Cara, leite de vaca não modificado. Você grava essa informação e acerta mais uma questão no seu concurso no final do ano. Olha, a próxima questão é a nossa parte 2 da aula. Dá uma olhadinha. A gente limpa a questão e bota o que é importante para você. Aqui é assim, a gente é prático e quer que você realize o seu sonho da residência médica. Uma das vantagens do aleitamento materno é... A letra A fala, diminui a prevalência do hipotireoidismo materno. Não, cara, não tem a menor relação com isso, beleza? A letra C diz que protege contra o risco do diabetes tipo 1. Eu mudei para o 2, porque é contra o diabetes tipo 2 que ele protege. E a letra D diz que diminui o risco de nova gravidez. Não, falava que diminuía o risco de DST. Claro que não, é de nova gravidez. Por isso que eu já corrigi para você, beleza? Porque a mãe tem um período de amenorreia devido à exposição do leite materno. Ela produz leite materno e deixa de produzir a ovulação, porque o organismo é sábio e quer garantir, então, que aquele neném que nasceu seja nutrido, a força da mãe seja para a nutrição daquela criança. Pois bem, a letra B fala que protege contra o câncer de mama. E aí, cara, essa informação é informação de ouro para você. E se ela é de ouro, merece um flashcard de ouro. Valeu, casa. Tá rapidão hoje aí, velho. Quais os 2 tipos de câncer na mulher que o aleitamento materno protege? Os 2 principais cânceres. Câncer de mama e câncer de ovário. Cara, não se resume a só isso. Tem muito mais coisa. Olha, o leite materno dá para a mãe menos hemorragia, dá a amenorreia para a mãe, menos hipertensão, menos hiperlipidemia, menos doença cardiovascular, menos DM tipo 2. Olha, presta atenção aqui. Tá vendo que é tudo meio cardiovascular? Cardiovascular, câncer, é mais ou menos por aí, beleza? E para o bebê, ele dá menor incidência de doenças,
Quais doenças? Diarreia, de doença respiratória, de otite média, de meningite, ou seja, protege contra a doença. Beleza? Lembra disso. Para a mãe, diminui risco cardiovascular. E para o bebê, protege contra a doença. Beleza? Se você tiver dificuldade em ver isso, olha a nossa apostila, que lá está muito esclarecido para você. E terminando, então, a nossa parte 3, olha as indicações e contraindicações do aleitamento materno aparecendo para você. Fala o seguinte, olha, para suspender o aleitamento materno, existem algumas suspensões que são questionáveis. Qual dessas contraindicações questionáveis deve ser discutido com a família para você poder suspender? Olha, aí ela te lança algumas alternativas que você já vai procurando rápido o HIV, né? Porque você sabe, opa, essa daqui eu sei que quem contraindica o aleitamento materno é HIV, então eu já vou procurar o HIV. Não, cara, ele está falando qual contraindicação que deve ser discutida com a família, ou seja, qual contraindicação é relativa. A letra A fala sobre citomegalovírus, não. Contraindicação do citomegalovírus é prematuro, beleza? Moleque que nasce com menor de 32 semanas ou menor que 1 kg de peso. HIV é contraindicação absoluta. Hepatite B e parvovírus a gente não vai falar agora. Então, qual contraindicação relativa a gente precisa lembrar para poder discutir com a família? Hepatite C. De novo, essa informação tem que ser lembrada para você. Essa informação ela é tão importante que merece um flashcard de ouro. Das contraindicações relativas, qual doença materna necessita ser discutida com a família para poder então suspender o aleitamento materno? Hepatite C. Sabe outras contraindicações relativas que a gente tem, por exemplo? O vírus da varicela zoster. O vírus da varicela zoster, ele passa através do contato e através de gotículas. E, além disso, também através da proporção respiratória. O vírus da varicela zoster vai ser transmitido 5 dias antes do parto até 2 dias depois. Então, mães que tiveram varicela zoster nesse período precisam ser orientadas que um neném vai receber imunoglobulina. E qual o tempo máximo de imunoglobulina? Até 96 horas do nascimento do neném, tá bom? E quando que eu posso liberar? Quando que vira uma contraindicação que não precisa ser mais vista? Quando a varicela zoster virar uma fase de crosta, que aí não vai transmitir mais o vírus. Se já existe fase de crosta em todas as lesões, muito provavelmente não vai fazer o contato também e a transmissão respiratória. Lembra que na questão falava sobre hepatite B? Pô, então quando que eu posso liberar? Quando que é a minha contraindicação relativa proibir o aleitamento materno, então, nessas mães? Quando a mãe é hepatite S-AG, ou seja, o antígeno da hepatite positivo. Nesse caso, a gente vai dar imunoglobulina e vacina em menos de 12 horas, tá bom? E lembra, a gente sempre faz a vacina intramuscular no músculo e a imunoglobulina intramuscular em outro grupo muscular. Se fizer junto, uma coisa vai inibir a outra, tá bom? Lembre-se disso sempre. Essa informação gera um flashcard pra gente, porque ela já foi cobrada em prova. Então, mãe puérpera com diagnóstico de tuberculose bacilífera, ou seja, menos de 2 semanas de tratamento. Qual que é a recomendação, então, para amamentar? Ou seja, das contraindicações relativas, como é que eu abordo a tuberculose na mãe que é bacilífera? Anota aí. Amamentar com o uso de máscara e dar profilaxia para o recém-nascido, beleza? Das contraindicações absolutas, o que você tem que lembrar é o HIV, claro, mas existem contraindicações que são menos comuns e são absolutas. Por exemplo, galactosemia, que é uma doença que o recém-nascido não pode receber galactose, HTLV-1, psicose puerperal, são contraindicações relativas. E das drogas, hein? Quais são as drogas que geralmente impedem a amamentação? A mildarona é uma droga e droga de abuso é uma outra droga. Mas essas duas nunca foram cobradas em concurso para você. Sabe qual que foi cobrada? Essa daqui, ó. Qual classe de medicamentos sempre contraindica a amamentação? Sempre. Antineoplásicos, perfeito? Antineoplásicos sempre contraindica
a amamentação. Não adianta nada amamentar ou contraindicar amamentar se você não orienta como amamentar. E lembra que existem algumas regras para uma boa pega e por uma boa posição. Você vai ver na sua apostila, eu coloquei lá, mas lembrem-se, o neném precisa estar bem abrigado pela mãe, como a foto mostra, a boca do bebê precisa estar bem aberta, tá bom? E o neném tem que abocanhar todo o peito e não pode fazer barulho. Se a pega está errada, normalmente eu tenho problemas mamários e lactacionais, tá bom? E para sempre, gente, para sempre, presta atenção nisso. Se eu tenho um problema na pega do neném e eu tenho uma alteração, então, no problema uma alteração na mama, como mastite, engurgitamento mamário, a primeira conduta vai ser orientar a boa pega. Tá bom? Orientar a boa pega. Orientar a boa pega. Repetir 3 vezes para que você não mais erre, tá? A mastite é um problema importantíssimo na amamentação e é o fruto de uma má pega associada a uma fissura, tá bom? O principal bactéria que leva a mastite são os estafilococos da pele. O estafilococcus vai lá, gera inflamação associada, dá dor, calor, hiperemia, febre, aquilo não é tratado, forma um bolsão de pus que é o abscesso, e aí, velho, não tem jeito. Enquanto tiver o abscesso, enquanto o abscesso drenar, você tem que suspender a mama, a amamentação naquela mama, tá bom? Naquela mama. Isso gera uma pergunta pra gente. Na mastite, há contraindicação à amamentação? A verdade, você vai responder que não há. E como é que as mamas devem estar sempre, então? Pois bem, a resposta para essa pergunta é: não há contraindicação para amamentar na mastite. E as mamas sempre têm que parecer vazias, ou seja, a ordenha da mama, a mãe tem que continuar amamentando na mama contralateral e ordenhar a mama que tem a mastite associada. E aí você me pergunta, mas é só isso que tem que fazer? Não. Qual a conduta na mastite em relação à mãe? Cara, mastite para a mãe é igual antibiótico e analgesia. Com esses cartões, eu tenho certeza que você vai matar questão de aleitamento materno na sua prova do final do ano. Eu sou Vinícius, da Sanar Residência Médica. Aqui, cara, a gente faz medicina de médico para médico.